Boa noite, está no ar o TV Paulista, um programa feito para você que quer manter-se informado sobre São Paulo, a maior cidade da América Latina. No programa de hoje vamos falar sobre política e as eleições 2012. E para começar, você se lembra em quem votou nas últimas eleições? Avenida Paulista, símbolo da cidade de São Paulo, onde encontramos pessoas do Brasil inteiro e inclusive de fora do país. E é justamente aqui, nessas famosas calçadas, que eu vim para conversar com as pessoas e descobrir um pouco mais sobre a opinião delas como eleitores. Bom, eu tô aqui com o Marcos e a minha primeira pergunta é a seguinte: você costuma discutir sobre política com os seus amigos? Depende do assunto que está rolando no momento. Se eles estiverem discutindo sobre política, eu venho e falo sobre política, caso contrário, não. E, infelizmente, nossos amigos e algumas pessoas do nosso meio social não se interessam muito por política. Ainda mais com tanta roubalheira saindo no meio, né? Não entrou muito no assunto, né? Acho que não me interessa muito, mas é sempre bom discutir, né? Às vezes, dependendo da situação. É um assunto bastante abordado, sim. Às vezes a gente evita, dependendo dos amigos, porque acaba em discussão, né? E aí não é muito legal. E você acredita que a mídia manipula, por exemplo, que um canal pode passar uma notícia de uma forma e outro de outra para beneficiar um candidato, prejudicar outro? Sem dúvida isso acontece. Claro que maquiado, em alguns casos a gente vê, tem revistas ditas de esquerda, embora eu não acredite muito nessa esquerda, direita, centro, enfim, todo mundo é tudo, né, hoje em dia. A gente vê a aliança que tem hoje no governo federal, enfim. Mas temos Piauí, Carta Capital, que são revistas mais combativas, mas de uma forma geral, até essas, elas tendem para o outro lado. Eu acho que há manipulação na mídia, a depender da vontade política do dono da emissora, as matérias vão ser tendenciais, né, para um ou para outro lado. Eu acredito que uma parcela da mídia, da imprensa, especialmente a revista Veja, a Rede Globo, eles trabalham para alguns candidatos específicos. Hoje a sociedade tem um controle maior do que é transmitido na mídia. O controle é muito mais difícil fazer numa revista Veja, por exemplo. Mas no rádio, na televisão, hoje a sociedade tem um controle. E toda vez que um meio de comunicação ultrapassa o limite, ele é chamado a atenção pelas organizações sociais. Acredito que sim. O canal, ele na realidade manipula, né, as pessoas através de influência, né? Só tá votando, entendeu? Sempre um canal tem seu político. Para mim é assim, eu penso dessa forma. A política respeita muito a mídia, né? Porque a mídia é que tem o contato com o povo. Então acho que de certa forma sim. Acho que de certa forma pode manipular. Não que esteja diretamente ligado, mas acho que sim. A gente percebe que em inúmeras circunstâncias um canal transmite a mesma informação, omitindo alguns indícios, alguns indicativos dessa informação, e o outro canal explora justamente esses indícios, né? Acho que, essencialmente, hoje a imprensa ela é partidária. É muito difícil você acreditar numa imprensa livre, numa imprensa que possa falar essencialmente aquilo que deseja, né? Cada canal a gente percebe essa necessidade de se atrelar a algumas informações. Não só no sentido político, mas no sentido mais amplo, onde eu não posso falar um determinado evento que está acontecendo que é de outro canal e assim por diante. Acredito que sim. A gente tem emissoras que têm tendências a puxar a sardinha para alguns partidos e algumas pessoas da política, sim. Eu queria saber o seguinte: você já anulou o seu voto alguma vez por não ter nenhum político que te agradasse? Já. Não, nunca anulei. Em todas as eleições, desde que eu tirei o título de eleitor, eu tive a escolha de um candidato. Já faz 3 eleições que eu anulo meu voto. Tanto a última para a presidência, não que eu acho que a Dilma está fazendo um bom governo, mas na época não acreditava, não queria votar, e foi mesmo, eu não digo um voto de protesto, porque eu acho que isso é bobagem, foi um posicionamento,
Quem diz que votar nulo não é um posicionamento, ou que você não ter partido não é um posicionamento, que eu não tenho, eu acho um absurdo. Eu acompanho a vida eleitoral do Brasil, mas nunca votei nulo. Tem candidato para todos os gostos. E quem vota nulo é porque, na verdade, não está acompanhando o processo eleitoral. Eu estou aqui com a Paulina, que é do Chile, está no Brasil há 22 anos. E eu vou te perguntar o seguinte, como é que você enxerga a política do Brasil vindo de fora? Qual que é a sua opinião da política aqui? Eu acho que o relacionamento das pessoas em relação aos governantes não tem muita responsabilidade, o cidadão não cobra muito dos seus governantes e os governantes também, eles não estão muito preocupados, eu acho, né, de resolver os problemas. No meu entender, por exemplo, dar dinheiro para as pessoas não resolve o problema das pessoas, tem que dar educação. Então, nesse sentido, eu acho que o relacionamento entre o cidadão e os governantes está meio distorcido. Muito bem, Natália. Já deu para ter noção do que o eleitor está pensando esse ano para as eleições de 2012. E logo após o intervalo comercial, nossa repórter Natália Lamber entrevista Soninha Francini, candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PPS. Até já! E agora vamos ao outro lado. O que nossos candidatos têm a nos dizer? Bom, eu sou a Natália e eu estou aqui hoje para conversar com a pré-candidata Soninha. A gente já viu um pouco sobre o que passa na cabeça dos eleitores e agora eu vou fazer as perguntas para ela, para saber o outro lado, o lado do candidato. Bom, Soninha, quando a gente foi às ruas, a gente perguntou, uma das principais perguntas que a gente fez foi a opinião das pessoas sobre política, se é um assunto que interessa a elas, se elas discutem, se é algo presente no dia a dia delas. Algumas disseram que sim, que não só elas falam sobre isso, como elas acham importante, outras falaram que evitam falar justamente para não gerar uma discussão com colegas, e algumas falaram que realmente não interessa, é algo que elas não costumam pesquisar, não têm interesse nenhum. E eu queria saber como você enxerga os seus eleitores. Então, acho que sim, que o meu eleitor é mais interessado por política, até porque ele precisa ser minimamente interessado para me conhecer. Porque eu, sou mais conhecida pelo meu trabalho em televisão, mas numa mídia segmentada, né? Trabalhei na MTV, depois na TV Cultura, que não é segmentada, mas tem um alcance menor do que as outras, depois ESPN Brasil, Folha de São Paulo. Então, quem me conhece e me acompanha, ou é porque tem uma afinidade com um desses temas, né, cultura pop, futebol, ou, mais do que isso, porque se identifica com as causas que eu defendo. O que você acha que motiva um eleitor a acordar no dia de votação, ir até a urna e, na hora, optar por votar nulo ou votar em branco? Olha, assim como quem sai da cama, levanta, escolhe alguém, faz isso por muitas razões diferentes. Tem gente que faz isso super movido à convicção, sabe? Escolheu seu candidato, pensou muito bem, ou falou assim, outro falou assim, dá uma chance para esse aí, vai. Tanto faz mesmo. Outro, acho que é importante votar, mas não sabe em quem, pegou um papelzinho no chão, no caminho da urna. Também quem vota branco ou nulo pode ter muitas motivações diferentes. Pode ser perfeitamente alguém que fala assim, eu vou votar porque eu sou obrigada e já que tanto faz, vou deixar em branco. A mesma coisa de quem vota nulo. As pessoas votam nulo até por engano. Anulam o voto sem querer, sabe? E outras com uma decisão mesmo, de caso pensado, sabe? Fazem questão de registrar o seu voto nulo como uma forma de dizer nem esse, nem esse, nem aquele outro, entendeu? Então, normalmente, os políticos, os candidatos, abominam o voto nulo, né? Associam o voto nulo necessariamente à falta de interesse, alienação ou tanto faz. E não é sempre assim, sabe? E a partir do momento em que o voto é obrigatório, você tem que dar o direito às pessoas de votar nulo. A gente perguntou para as pessoas na rua como elas enxergavam as notícias sobre políticos que eram passadas na mídia, na imprensa. Algumas disseram que elas entendiam que havia
até citaram veículos que normalmente beneficiam alguns partidos, tudo mais. Algumas nós acreditavam que a mídia é neutra, que os jornais passam, o que as revistas passam é o que é a verdade. E você já teve casos onde declarações suas, em cima de declarações suas, foram criadas algumas polêmicas, até de forma um pouco sensacionalista, e inclusive recentemente que você tweetou sobre o acidente no metrô, que você estava em uma linha que estava tranquila, enquanto uma outra linha estava um caos, e você achou isso interessante, achou isso meio absurdo, fez o comentário e repercutiu de outra forma, colocaram como se você estivesse desdenhando e tal. E eu queria saber se você já se sentiu prejudicada pela imprensa, pela mídia, por terem pegado alguma declaração sua e divulgado de uma forma mais exagerada. Já aconteceu comigo várias vezes, né, de uma declaração tirada de contexto produzir nas pessoas um impacto muito negativo. Então, acho que a primeira grande experiência assim foi a capa da Época, né, em que me convidaram para participar de uma matéria, dar uma entrevista para uma matéria que pretendia discutir a situação da maconha na sociedade de um jeito, foi exatamente isso que me disseram, assim, de um jeito sem sensacionalismo, sabe? Uma discussão ponderada, responsável, sem botar tarja nos olhos e dizer esse viciado. Falei, que legal, né? Que bom. E aí virou uma capa super sensacionalista, descontextualizada, tal. Então já aconteceu comigo várias vezes, e hoje em dia não precisa nem um editor botar 3 palavras minhas na capa da revista, né? Eu tuito e aquilo já vira outra coisa, assim, por distração, por falta de informação ou por má vontade mesmo, né? Com má intenção, assim, de pegar no meu pé, de me transformar assim num vilão da humanidade. Então, acho que as pessoas precisam aprender a ler meios de comunicação, audiovisual, né? Imprensa escrita, internet, assim como a gente aprende a ler o alfabeto. É uma leitura de uma linguagem que induz as pessoas sem que elas nem percebam que estão sendo induzidas. Bom, e essa foi a minha conversa com a Soninha. E agora a gente vai voltar para o estúdio com o Clodoaldo. Caro leitor, nós do TV Paulista realmente esperamos que com o programa de hoje tenhamos colaborado para que no dia das eleições o seu voto seja realmente consciente. E não esqueça, em nosso próximo programa iremos falar sobre arte popular, como em meio a tanta tecnologia ainda haja artistas que ganhem a vida com suas próprias criações.